hoje estamos na melhor época das relações bilaterais entre o Brasil e Israel. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje o privilégio, a honra de entrevistar o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavie. Alon Lavie é um jovem diplomata, mas com uma carreira bastante intensa. Serviu já em Brasília, na nossa capital federal, esteve no México, tem uma formação como engenheiro biotecnológico e também formação na área de resolução pacífica de conflitos. Já há algum tempo, comanda o Consulado-Geral de Israel aqui na cidade de São Paulo. Antes de começar a entrevista, não deixe de se inscrever em nosso canal e siga o Brasil nas redes sociais. Cônsul, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu queria começar essa conversa a partir de uma percepção, digamos, mais genérica das relações bilaterais, das relações entre Brasil e Israel. O Brasil teve um papel fundamental no processo de independência de Israel. A diplomacia brasileira foi muito importante na aprovação da resolução em 1947 pelas Nações Unidas, que determinou a partilha da Palestina com a criação de um Estado judeu e um Estado árabe. Porém, ao longo dos anos, houve altos e baixos nessa relação e eu queria a sua visão sobre o atual estágio da relação entre os dois países, em particular nos campos político, econômico e social. Por favor, cônsul. Bom, Jaime, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui em Brasil e agradeço muito esta oportunidade. E para nós, de verdade, é um prazer enorme falar com a audiência de vocês. Então, toda raba, muito obrigado. Como você mencionou, e como você sabe, eu posso de verdade comparar entre a época de hoje e épocas anteriores, até que eu participei e estive na embaixada em 2011 até 2014. E hoje estamos na melhor época das relações bilaterais entre o Brasil e Israel. E quando digo isso não de uma maneira geral, mas pode até contar isso de uma maneira bem concreta, como por exemplo, na área política, o Brasil mudou a posição em alguns resultados importantes na área multilateral, seja na Assembleia Geral da ONU, seja em direitos humanos em Genebra e outras instituições, organizações multilaterais. O Brasil mudou posição tradicional contra Israel numa posição mais balança até a favor de Israel em alguns assuntos. E este pode ver em resultados bem específicos. Esta é a primeira coisa que posso dar como um exemplo desta mudança e na época que estamos. Além disso, temos duas visitas muito importantes. A primeira visita do primeiro-ministro israelense aqui no Brasil, que tivemos há 2 anos com o primeiro-ministro Netanyahu, e também a visita do presidente Bolsonaro em Israel, além de outras visitas muito importantes. Visitas e alto nível de visitas demonstra esta proximidade e até amizade entre os povos. E também precisamos ver acordos que foram assinados e projetos que estamos desenvolvendo entre os países. E talvez o último exemplo, que é bem concreto e bem atual, de verdade, destas semanas, é que Israel, que tem uma agência de cooperação, como a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, Israel tem Mashav. Já há muitos anos, o Brasil não é recipiente de atividades do Mashav, porque o Brasil já é um país grande,
que doa muito e foi tomamos decisão no passado que não tem necessidade para estas atividades do Mashav. Mas, por esta realidade e por esta proximidade entre os governos, Israel decidiu mandar um experto de Mashav, experto desta agência na área de agricultura e irrigação, ou gestão de água para o Brasil, e ele chegou na semana passada com um objetivo claro como ele pode apoiar o crescimento que sempre tem na área agronegócio e todo o tema de gestão de água. Então, sim, estamos numa época excelente nas relações entre os países, e não como só um discurso, mas com exemplos concretos que pode ver. Agora, essa relação, ela depende de governos, depende de líderes políticos, ou é possível construir uma relação positiva entre os países que não dependa das forças partidárias e políticas que estejam no poder? Ou seja, em outras palavras, a relação Brasil-Israel, ela pode ser forte, independente das forças políticas que ocupem o poder em cada um desses países? Eu acho e creio que sim. Claro que o âmbito político e a visão política dos governos afeta muito. No lado israelense, sempre tem uma até afinidade ao Brasil, ok? Muitos israelenses visitam o Brasil, muitos israelenses gostam do Brasil, a cultura do Brasil, etc. Então, em Israel, não importa que governo, vamos ver esta afinidade e este desejo de proximidade entre o Brasil e Israel. No lado brasileiro, sim, tem aqui uma questão um pouco mais política, porque no passado já tivemos governos menos favorecidos de uma proximidade, pelo menos política, com Israel. Mas, de uma maneira geral, Brasil e Israel sempre tiveram boas relações. Não podemos dizer que não, mas sim, com alguns governos brasileiros tivemos mais desacordos, especialmente na área política. Sim. Então, para responder diretamente, eu acho que hoje continuamos de estabelecer e construir pontes fortes que vão ficar, sem importar que governo vamos ter no futuro, nos dois lados, mas claro que o governo atual, que tem uma visão muito positiva a favor de Israel, ajuda muito para criar e estabelecer estes pontes. Agora, já que estamos falando de política, cônsul, um movimento muito importante no Oriente Médio, histórico, sem dúvida, no ano passado, foram os Acordos de Abraão. O governo de Israel, ou melhor dizendo, Israel foi reconhecido por 4 países árabes, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Bahrein e Sudão, e foi a primeira vez que isso ocorreu em 26 anos. Ou seja, a última vez que um país árabe havia reconhecido Israel foi a Jordânia, em 1994, e antes disso, apenas o Egito, em 1978. Ou seja, até o ano passado, apenas 2 países árabes, Egito e Jordânia, haviam reconhecido o direito de Israel a existir, e no ano passado, mais 4 países árabes aumentaram o espectro da pacificação no Oriente Médio. Esse movimento rumo à paz, qual impacto pode e deve ter nas relações entre Brasil e Israel? Primeiramente, sim, é uma mudança do Oriente Médio, é uma mudança grande. Você que nos acompanha já há muitos anos pode sentir esta mudança, e nossa esperança que não vai parar aqui, mas vai crescer mais e mais. Esta normalização vai mudar também não só o âmbito político, mas também atividades e cooperação. Eu creio, e nós cremos, que o Brasil pode ter e vai ter um papel disso. Por exemplo, acho que 2 semanas o presidente, juntos com o chanceler, falaram com o rei do Bahrein. E sem dúvida que este triângulo de Israel, Bahrein, Israel, Emirados Árabes e o Brasil é algo muito, muito relevante. Países que têm tecnologias, países que podem investir,
outro lado, temos aqui Brasil que pode fabricar, pode criar, pode ser ponto para toda a América Latina, e nós sim acreditamos muito neste triângulo, e até que o Brasil aqui, o presidente, juntos com o presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, juntos com o ministro das Relações Exteriores, fizeram evento juntos com o embaixador do Bahrein, embaixador dos Emirados Árabes e o embaixador israelense há 2-3 meses para festejar ou comemorar esta acordo. Então, eu sim creio que tem e pode ter papel para o Brasil melhorar isso. Até aqui em São Paulo, já fizemos, meu colega do Emirados Árabes e eu já fizemos uma ação de doação, ação social de doação, cestas básicas em Paraisópolis, juntos com o apoio do município, para dizer que este triângulo pode funcionar. No tema de combate à pandemia, eu gostaria que você falasse sobre a campanha de vacinação em curso em Israel e se há possibilidades de cooperação no que se refere à vacina entre os dois países. Israel tomou decisão há alguns meses atrás, antes que a vacina foi aprovada, que esta será nossa maneira de sair da pandemia, com vacinação em massa em Israel. Por isso, o governo israelense, com a liderança do primeiro-ministro, pressionou muito para comprar vacinas antes que as vacinas tiveram aprovação do FDA e dos outros órgãos regulatórios no mundo. E esta é uma coisa. A segunda, que Israel tem sistema de saúde pública muito desenvolvida. Já há 20 anos temos o que vocês chamam prontuário digital único. Então, temos toda a informação juntos e é muito fácil, relativamente, gestionar este processo. E por isso, nós conseguimos de entrar nesta campanha muito rápido e avançar muito rápido por estas duas forças, que, primeiramente, uma decisão política e a segunda, uma infraestrutura muito boa de como executar esta política. Além disso, este é sobre Israel, porque por isso hoje em dia Israel já tem mais de 5,2 milhões de pessoas vacinadas, que a maioria grande da população adulta em Israel. Está sobre Israel. Agora, na última visita do ministro das Relações Exteriores com outras autoridades, sim, uma das conversas foi sobre como podemos estabelecer e melhorar também, ou estabelecer relações na área de vacinação. Israel está em umas conversas com alguns países europeus para estabelecer centro de vacinação, centro de fabricação de vacinação em Israel. E uma das possibilidades e parte das conversas é como o Brasil pode participar nisso. Então, sim, temos conversas sobre este assunto. Por agora, e por a transparência, Israel não produz vacinas. Sim, temos uma vacinação em testes clínicas que está avançado com nosso centro biológico, mas por agora Israel não fabrica vacinas, mas compramos de outros países. Agora, mudando um pouco o foco, cônsul, para a questão econômica, comercial. Como é a balança comercial entre os dois países? O que um vende ao outro? O Brasil vende muito agricultura, ok? A Israel e carne, claro. Estes são ainda os principais exportações do Brasil a Israel. Outro lado, Israel vende, pessoas talvez não conhecem, mas o produto maior que Israel vende ao Brasil é minerais.
minerais principalmente que temos na área do Mar Morto, e estes minerais para agricultura e também para o sector mineiro. Estes são os principais. Além disso, e pode haver mais e mais todos os anos, crescimento na área de tecnologia em áreas diferentes, mas tecnologia. Já temos investimentos grandes de empresas israelenses aqui no Brasil, como Netafim, que é uma empresa de irrigação, que já foi comprada, mas sim foi um investimento grande de Israel aqui com 2 fábricas, de Amdocs, como empresa de software, de computadores, até Elbit, que tem uma fábrica no sul, no Rio Grande do Sul, que desenvolve os painéis e capacetes para os novos Griffin aqui, então na área de defesa. Então, se temos investimentos de Israel aqui, e cada vez temos mais e mais tecnologia israelense que está incorporada dentro do mercado brasileiro, e este é nosso objetivo, aumentar isso. E, outro lado, nós agora com o novo escritório de Apex em Israel, em Jerusalém, que foi inaugurado em dezembro há 1 ano e meio, quase 1 ano e 4 meses, tem tentativas de aumentar também a exportação do Brasil a Israel, de mais produtos tecnológicos também, para avançar todo o balanço. O Brasil, por meio do Mercosul, tem um acordo comercial com Israel, né? Qual é o significado desse acordo, que me parece um tratado pouco conhecido do público em geral? Esse tratado, em que consiste e se ele tem sido devidamente aproveitado? Israel foi o primeiro país fora das Américas para assinar acordo de livre comércio com o Mercosul, e desde então começou um processo de reduzir os impostos para produtos diferentes. Tem uma lista. Agora nós queremos aumentar esta lista, mas o processo com o Mercosul não é tão fácil, mas tem uma lista de produtos e áreas onde já não tem impostos, ou tem impostos mínimos. A maioria não tem impostos. Esta ajuda muito para exportar e importar a Israel produtos. Este é a significação, o significado deste acordo, e ajuda muito neste processo, neste intercâmbio comercial. Além disso, temos alguns outros acordos importantes que nós esperamos que vão crescer mais. Um exemplo é o acordo entre a Autoridade de Inovação de Israel e FINEP Embrapi, aqui no Brasil, na área de desenvolvimento tecnológico industrial juntos, onde tem fundo perdido dos 2 lados para apoiar projetos de empresas brasileiras, empresas de Israel, para produzir novas tecnologias, inovação na área de tecnologia, e já tivemos sucessos. Vamos anunciar que projetos vão ganhar este apoio, e com a esperança de publicar chamada pública nova nos próximos meses. Aliás, Israel se notabiliza no cenário internacional como a Startup Nation, o país das startups. Como Israel se transformou num polo de inovação e tão importante do ponto de vista de produção de tecnologia? Qual foi o caminho trilhado para isso, Cônsul? Acho que o semente para isso é que Israel foi estabelecido já do primeiro dia com muitas necessidades. Eu sempre digo que a diferença que levou Israel para ser um startup nation em comparação com o Brasil é que vocês têm tudo. A única coisa que vocês faltam é uma necessidade. Em Israel não tem água, aqui tem abundância de água, de uma maneira geral. Em Israel não temos petróleo, aqui tem petróleo. Em Israel, recursos naturais são bem limitados, aqui são infinite. A única mina em Israel é a mesma mina que o rei Salomão teve há quase 3.000 anos. Então, Israel
Além disso, claro que estamos num bairro, sim, uma região bem complicada, temos inimigos, precisamos investir muito na área de defesa, não temos relação comercial quase com nossos vizinhos, e tudo isso cria uma necessidade grande em muitas áreas. E esta necessidade que nos pressiona para criar e para inovar, porque sem isso não podemos sobreviver. E acho que este é um dos principais segredos do sucesso de Israel na área de inovação. Além disso, a área de ciência e educação, de uma maneira geral, é muito importante para Israel e para o povo judeu. E sempre desenvolvemos esta área também, que ajuda muito. E a terceira coisa é, claro, políticas públicas que apoiam este processo um pouquinho natural, mas apoiam de uma maneira institucional também. Então, hoje em dia, tem em Israel um triângulo entre, um lado, setor privado, outro lado, políticas públicas e setor público, e o terceiro parte é universidades. E nós temos um ecossistema que sabe como utilizar estes três partes juntos para criar novas tecnologias. E não é fácil quando tem um professor numa universidade que tem boa ideia, se não tem políticas estabelecidas boas, como ele pode ganhar, como a universidade pode ganhar e como investidores de fora podem ganhar, ter problema como desenvolver, quem vai ser o dono deste patente, como vai crescer, que é a maneira de investir, etc, etc. Em Israel, este ecossistema já está estabelecido, que ajuda muito a desenvolver isso. E a política de Israel nesta área pode ver isso em duas formas. Uma, investimento grande em porcentagem do PIB em Israel em desenvolvimento de novas tecnologias. E a segunda é que não só investimento grande, mas investimento de fundo perdido, que é muito único em Israel. Não prestamos dinheiro, damos dinheiro para estas startups. Se eles têm sucesso, vão devolver o dinheiro, mas se não, é fundo perdido. E este nos dá a habilidade de ser mais inovadores e dá esta confiança para os developers, empreendedores, de tentar coisas novas. E talvez a última coisa que em Israel tem um sentimento, tem uma palavra que se chama em Yiddish chutzpah, ou chutzpah em hebraico, que esta atitude de tentar e de não ter medo de erros. E para ser inovador, precisa não ter medo de erros, porque precisa tentar coisas que nunca foram tentadas e precisa tentar sempre desenvolver e criar mais e novas coisas. E eu acho que este sentimento que sim existe dentro da população israelense ajuda muito para desenvolver este mundo de inovação que temos hoje em dia. Aliás, eu queria voltar ao tema da cooperação bilateral na tecnologia, que, aliás, você já mencionou alguns exemplos, mas talvez esse seja um caminho para intensificar a aproximação entre os dois países e até fazer com que essa aproximação não dependa de ciclos políticos, e sim uma aproximação efetiva entre as sociedades. Como o Brasil e Israel podem aprofundar concretamente a cooperação na área tecnológica? Este é exatamente o que queremos fazer e por isso nós, como temos estes acordos entre FINEP, Embrapi e a Autoridade de Inovação, nós queremos duplicar este também no níveis municipais, estaduais e municipais. E já começamos conversas com alguns estados que têm também ecossistema de inovação, como aqui em São Paulo, até municípios que têm isso, porque municípios no Brasil são grandes, claro, e têm estabilidade. E sim, nós queremos estabelecer isso em muitos níveis e não deixar isso só no nível federal. Além disso, eu pessoalmente, nas últimas semanas, numas conversas com líderes
de empresas grandes aqui no Brasil, com empresas que são grandes, muito grandes, para ver como até entre empresa e Israel podemos desenvolver esta política juntos, porque nós creemos que sim, este é o caminho para melhorar as relações e de concretizar ou preencher conteúdo para esta vontade que tem hoje em dia. Uma das iniciativas que nós queremos agora fazer é levar startups para fazer projetos pilotos aqui no Brasil com empresas locais, com o apoio do governo de Israel. E nós sempre buscamos parceiros via estes acordos e chamadas públicas, mas também nós fazemos até serviço de scouting para empresas grandes aqui no Brasil que querem aumentar tecnologias na áreas onde Israel é forte nestas áreas, e nós até fazemos scouting para essas empresas, na área de cibersegurança, de fintech, de varejo, claro que agricultura, etc. Então, sim, este é o caminho, nós todos creemos que este é o caminho e já estamos tentando de aumentar e ampliar os acordos que já tem para criar novas ferramentas para fazer isso mais. Até comparando com a sua experiência no México e o seu conhecimento de outros países da América Latina, o Brasil é o principal parceiro de Israel no subcontinente latino-americano? Sim, o Brasil é o principal parceiro econômico comercial de Israel aqui na América Latina. Mas claro que México também é bem grande e tem outros países, mas o Brasil, sem dúvida, é o principal parceiro comercial de Israel na América Latina. E nós queremos até mais, nós queremos aproveitar esta época que temos para construir mais polos de tecnologia israelense aqui, que vão também de aqui sair para a América Latina e para Mercosul, e acho que estamos no caminho. Você poderia falar um pouco mais sobre essa ideia de criar polos de tecnologia aqui no Brasil? Sim, nós agora estamos no caminho buscar, mais com parcerias. Empresa pequena, startup israelense não pode sobreviver e fazer uma mudança ao Brasil e começar aqui de nada. Então, nós buscamos âncoras, sim? Anchors, para fazer isso, para levar empresas israelenses, tecnologia de Israel, para parcerias com empresas aqui, para aqui fazer scale-up. Porque pode ser que Israel é o startup nation, mas Brasil é o scale-up nation, porque Brasil tem esta habilidade de crescer muito e levar um produto, uma ideia e aumentar isso de uma maneira grande, que Israel não tem, ok? Para levar startup israelense pequeno, startup pode ser uma empresa com 10 pessoas. É muito caro e muito complicado. Não pode fazer isso de uma maneira fácil. Então, nós agora buscamos estas parcerias entre empresas pequenas, startups israelenses, que têm novas tecnologias, com empresas aqui no Brasil, para fazer esta parceria, para eles estabelecer, que podem estabelecer aqui no Brasil. Israel pode ser startup nation, mas aqui no Brasil, Brasil é o scale-up nation. Israel não tem a habilidade de fabricar como o Brasil, de exportar como o Brasil. Não temos nem na mão de obra, nem os materiais. Brasil, sim. E por isso nós queremos levar startups que chegam aqui já com parcerias com empresas grandes, seja projetos pilotos, seja já uma parceria oficial, e de aqui vão crescer mais. Este é um lado. Outro lado, sabe que Israel não fabrica um carro. Não fabricamos um carro, mas sim temos em Israel R&D Centers, centros de desenvolvimento e pesquisa de Ford, de GM e muitas outras empresas. E nós queremos utilizar isso também com empresas brasileiras grandes para criar
R&D centers em Israel que podem aproveitar este ecossistema bem estabelecido em Israel para novas tecnologias, para suas necessidades. Então, este agora é a ideia, e nós tentamos de fazer estas parcerias e trabalhamos em todos os âmbitos, na área governamental, seja federal, estadual ou municipal. Tem algumas iniciativas aqui em São Paulo, em Rio Grande do Sul, no Norte, no Rio, em Brasília. Tem algumas oportunidades nestes níveis, claro, no nível federal, mas nós criamos muito de fazer B2B, business to business, negócios, empresas às empresas. E por isso nós agora estamos tentando, pelo menos, e já tem bons avanços com algumas empresas para estabelecer estas relações e para mostrar, porque também empresas brasileiras podem ser enormes sem sair para outros países no mundo, que é muito brasileiro, não? Que tem gigantes aqui no Brasil que não tem nada fora. E nós queremos levar para eles soluções que pode ser que já existem, e vai ajudar eles muito de crescer sem investimento grande para criar novas tecnologias que já existem em Israel, por exemplo. Então, nós trabalhamos nestes eixos agora com este objetivo de estabelecer parcerias comerciais ao final. Ou seja, a combinação da escala e do mercado brasileiro com a tecnologia israelense. Esse é o caminho das relações bilaterais. Comerciais, sim, na área comercial, claro que sim. E sim, nós tentamos muito de fazer isso. Outra vez, já temos projetos como Scale Up no Brasil, que se chama Scale Up Israel no Brasil, onde nós, o governo de Israel, apoia startups israelenses pequenas entrar no mercado brasileiro via parcerias com empresas brasileiras grandes. Já existe, nós queremos aumentar isso e nós queremos ser mais enfocados para as necessidades específicas das empresas brasileiras. Um aspecto, cônsul, que tem trazido Israel bastante ao noticiário recentemente é a questão política. Eu sei que você, na condição de cônsul, obviamente não pode opinar sobre as opções políticas dos cidadãos israelenses. Mas o país já foi 4 vezes às urnas em 2 anos. Qual é o estado da democracia israelense? Por que essa instabilidade e essa frequência de israelenses indo às urnas, o que é um recorde na história do país, 4 vezes em 2 anos? Bom, é verdade que há 2 dias nós votamos novamente em umas eleições gerais, e o sistema de Israel é muito diferente do Brasil e muitos outros países. Nós votamos só para um partido, não para pessoas. Tem partidos com listas e nós votamos para um partido e destes votos criam uma mapa de 120 deputados, e o partido que pode criar coalição de 61 com um líder pode estabelecer o governo de Israel. Agora, por isso, nossos checks and balances, como se diz isso em português, mas nosso sistema de balanço da democracia israelense é isso. Pesos e contrapesos. Pesos e contrapesos. É isso mesmo. Seja bom, seja mal. Este é nosso sistema, que a democracia viva de uma maneira vibrante. Não temos impeachment, por exemplo. Se temos reeleições, temos que o parlamento decide de dissolve. Este sim, o sistema israelense, o pesos e contrapesos do sistema israelense. E sim, tem hoje em dia, nos últimos anos, tipo deadlock, que tem grupos muito similares no tamanho, que querem coisas diferentes, e por isso é muito difícil de estabelecer uma coalição forte.
E este é o caminho da democracia israelense de tentar e achar este balanço. Tivemos uma última tentativa para fazer uma coalição um pouco diferente, que teve um sucesso não de muitos meses, e agora vamos ver que a solução dos membros dos parlamentos será para estabelecer mais estabilidade, com a esperança que sim, vamos ter estabilidade esta vez, senão vamos chegar para quinta eleições. Nessa nossa conversa e uma visão panorâmica das relações bilaterais, eu queria também abordar um pouco o tema da cultura. Como é que andam as relações bilaterais nesse aspecto? Quais são iniciativas, seja da embaixada, seja do consulado, do ponto de vista cultural? O último ano ainda, não? Uma época muito complicada para fazer isso. Porque já levar artista de Israel ao Brasil, levar exposição de Israel ao Brasil, ou do Brasil a Israel, sim, não importa. Levar palestrante é muito difícil. E como nós falamos no âmbito virtual, tem mais e mais iniciativas neste mundo virtual. E tem vantagens e desvantagens. Um lado, eu acho que se você conta pessoas que têm exposição para a cultura de Israel aqui no Brasil e cultura do Brasil em Israel, em números tem mais. Porque tem muitas iniciativas, muitos webinars, muitos lives, etc, etc. E se conta pessoas, vai ver que eu acho que este ano temos muita mais exposição no passado. E nós queremos muito de começar e estar aqui no chão, e estar com cultura de Israel aqui no Brasil, mas é muito, muito difícil. E por agora estamos neste âmbito virtual. Tem muito desejo de artistas de Israel chegar aqui e muitos também interesse de artistas ou arte ou cultura brasileira estar em Israel. Nestes dias é um pouco complicado. E como é o diálogo do consulado com a sociedade civil aqui no Brasil? O trabalho de conversar, dialogar com diversos setores. Como é que tem sido isso ao longo do seu trabalho? Outra vez, esta época é muito diferente. Se no passado nós visitamos universidades, agora é online. Que outra vez tem vantagens e tem desvantagens. Nós temos boas relações com muitas partes da sociedade brasileira. Claro que a comunidade judaica, a comunidade evangélica, temos relações com liderança da comunidade negra, até que estabelecemos relações com liderança da comunidade libanesa aqui em São Paulo. E além disso, nós tentamos de sair muito das capitais. O embaixador de Israel, que já saiu, visitou em muitos estados no Brasil, conhecendo a pessoas, o povo, em muitos estados. Eu, pessoalmente, já visitei de mais de, acho que 15 cidades fora da capital, com este objetivo de conhecer mais fora deste âmbito que todos conhecem aqui na capital de São Paulo. E estas são as ferramentas que nós temos hoje em dia. Agora paramos isso por a fase vermelha, ou fase emergencial que temos, com a esperança que depois vamos voltar para isso. Nós tivemos até doações e atividades sociais em cidades fora do capital, como São Roque e São Vicente e Boituva. Nós temos contatos com muitas outras cidades aqui em São Paulo e em outros estados, Rio Grande do Sul e outros, com exatamente o objetivo de conhecer mais a sociedade brasileira de uma maneira informal, numa maneira direta e todos os níveis da sociedade. Cônsul Alon Lavie, muito obrigado. Foi
um momento muito interessante para podermos conhecer melhor o trabalho de um diplomata israelense e as perspectivas de relações entre os dois países. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Jaime, e a todo Brasil, e shalom a todos.